Tá online. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que neste exato momento está nos acompanhando pela nossa web live Gospel Barnabés. E hoje nós estamos com uma visita especial, um convite maravilhoso que a gente fez ali, e estamos hoje com a participação do pastor Silvio Moraes ali da igreja do Evangelho do Quadrangular aqui do Barnabés. Amém, meus amados irmãos. Você que está entrando neste exato momento em nossa página, vai deixando o seu like aí, vai compartilhando para aquelas pessoas que necessitam nesta manhã de escutar uma palavra de Deus abençoada, que vai vir tremendamente direto do coração de Deus, que vai usar ali, ó, o seu servo, o seu vaso abençoado ali, ó, para falar contigo. Você que está precisando de uma palavra, você que está necessitando se fortalecer no Senhor, né, meu irmão? E nesses tempos difíceis a gente tem que cada vez mais se achegar mais próximo ao Senhor. Então, desde já, eu convido você para um versículo na palavra do Senhor, que vamos estar aqui lendo, para que você reflita, para que a palavra do Senhor venha falar em vosso coração. Está em Salmos 127. Está em Salmo 127, que diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a guarda. Em vão é que vós levanteis de madrugada, e que atraseis o descanso, é que comais o pão da fadiga, pois que seus amados, Deus o dá enquanto dorme. Eis que são os filhos, herança da parte do Senhor, recompensa de Deus, o fruto do ventre. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos tidos na juventude. Bem-aventurado o homem que encheu deles suas aljavas. Não será envergonhado quando tiver litígio com os inimigos na sua porta. Oh, aleluia! Está vendo aqui, meus amados irmãos, como o Senhor está sendo fiel conosco, como o Senhor está falando que herança para nós, seres humanos, são os seus filhos, né? A geração, essa geração que o Senhor está nos concedendo, a geração de você ter um filho, de você ter uma filha. Então, o filho é uma herança. Ou seja, é algo surpreendente, né? Que Deus nos presenteou. Ele presenteou nós com filhos, com filhas. Então, meu amado irmão, não fica triste. Deus é tão bom. Ele está cada vez mais perto de vir buscar sua amada igreja. E eu convido você a, neste exato momento, a orar. Colocar os seus pensamentos somente no Senhor. Porque deste mundo nada teremos. Deste mundo tudo é passageiro. Tudo vai ficar aqui, né? Então a nossa vinda aqui é passageira. Então oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, do Senhor Jesus, neste exato momento, meu Senhor, pedimos primeiramente a Tua permissão para entrar em Tua presença. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Pois pecamos, Senhor, pecamos em nosso falar, em nosso pensar, em nosso agir e contribuir. Meu Senhor Jesus, neste exato momento, nesta manhã, pedimos a Tua permissão, Senhor, para iniciar mais uma transmissão, Senhor.
no qual, onde daqui a poucos minutos, Senhor, o teu servo vai estar, Senhor, falando, Senhor, uma palavra que vai confortar, Senhor, esses vossos corações. Falando, Senhor, de uma palavra que vai, Senhor, emotivar esse irmão, essa irmã. Que vai, Senhor, arrancar, Senhor, esta tristeza e colocar um ânimo, Senhor. Um ânimo que ainda existe, Senhor. Um ânimo que ainda existe a esperança. Senhor, visita neste exato momento a cada criança, a cada lar, a cada hospital, a cada família, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, que se encontra fraco e oprimido e não sabe, Senhor, qual o caminho, onde correr. Meu Deus, em nome de Jesus, assim eu te peço, Pai, e já te agradeço. Fica conosco. Este é meu pedido neste exato momento e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Meu amado irmão, você que vai estar nos acompanhando neste exato momento, convido a você que vai estar nos assistindo, paz do Senhor, meu amado irmão, aleluias. Quero convidar aqui já o nosso amado irmão, pastor Silvio Moraes. Amém, meu irmão. E falar um pouquinho, né, irmão? Falar um pouquinho que Deus tem feito, né? Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, irmão Samuel. Bom dia, querido. Que Deus venha nos abençoar nesse dia de hoje. Agradeço, Samuel, por esse convite, por esta oportunidade de poder, nesta manhã, estar aqui, né, juntamente com vocês, compartilhando, né, deste momento especial, podermos falar acerca da palavra de Deus. Agradecer também ao pastor Eliabe, grande amigo, pastor Frávio, que me pastoreou durante um bom tempo, né, não posso dizer muito tempo, mas acredito que foi por volta de quase um ano, mais ou menos, mas onde eu tive a oportunidade, não sei se chega a um ano, porque faz muito tempo, isso foi há 11 anos atrás, mas tive a oportunidade de aprender muito, de guardar muitas coisas, muitos ensinamentos. Tive a oportunidade de conhecer, né, os irmãos ali da sede, no bairro do Engano, e na época era pastoreada pelo pastor Moisés, né, grande homem de Deus, e eu fico muito feliz de poder retornar a esta casa e agradecer aos pastores por nos abrir a porta uma vez mais para poder estarmos falando um pouquinho a respeito da palavra de Deus, também da nossa trajetória, nosso trabalho, né? Estou muito feliz. Obrigado, Samuel, por estar aqui. Amém, amém, pastor. Para nós também é grande honra, né, trazer homens de Deus aqui para falar, né, um pouco do que Deus tem feito na vida, né, porque tem irmãos aqui que estão nos acompanhando, pastor, e ele fala assim, olha, as pessoas que você está trazendo, está nos edificando aqui embaixo, e a gente está acompanhando, embora a gente não é desse ministério, mas a gente está acompanhando, a gente está, sabe, falando das boas novas aqui para os nossos irmãos também estão, sabe, se enchendo da presença e aonde a gente está cada vez mais caminhando. Aí eles até comentaram bastante sobre o testemunho do irmão Marcos, do irmão Marcelo e os demais irmãos aí que tem vindo conosco aí. Os irmãos olham assim e falam, meu irmão, isso é sobrenatural. Eu falei, mano, que quando a gente está na igreja é uma coisa, mas quando a gente separa, fala, não, isso aqui vai ser separado só para Deus, a gente vê de forma diferente, pastor. E já tem, ó, já o missionário, o Marcos Aurélio já está acompanhando nós aqui. Eita, paz missionário de excelência. E o que acontece? Aqui a gente gostaria que o pastor falasse um pouco como que foi
essa chamada, né, pastor? Porque é uma chamada, né? Deus faz uma chamada, primeiro a pessoa vem vindo. É que nem você falou, né, que o irmão Flávio, o pastor Flávio, né, ele incentivou também o irmão, trouxe bastante o evangelho também para o irmão, e hoje o irmão é um pastor, pastoreia uma igreja aqui no Barnabés, que não é fácil, né? A gente vê a vida dos pastores também não é fácil. E não vou ficar muito assim proseando não, vou deixar o irmão ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, glória a Deus. Né? A trajetória de todo homem, Samuel, na realidade, ela é uma trajetória que nem sempre começa grande, né? Aliás, eu costumo dizer que quem nasce grande é monstro, né? Nós nascemos pequenos, isso já é o processo gestacional, né, de um ser humano dentro da própria mãe, é naquele processo onde somos fecundados e ali vai criando, né, formando o corpo da criança até chegar o dia do seu nascimento e o nascimento como um bebê. E todos nós sabemos que esse processo de crescimento é um processo doloroso, é árduo, até porque nós, seres humanos, nós somos uma caixinha de surpresa, né? Todos nós temos dentro de nós um sonho, uma meta, um projeto, e dentre tudo isso que nós temos dentro de nós, a gente vai dando continuidade ao ciclo da vida, lutando, se esforçando. E comigo não foi diferente, né? Eu não nasci pastor, não nasci sendo filho de pastor, não nasci no berço evangélico. A minha história é uma história bastante conturbada, né? O qual durante muitos anos na minha vida me paralisou, né? Meu testemunho de vida, hoje eu tenho 30 anos de idade, mas é algo muito forte as coisas que eu passei já na minha vida. Mas hoje eu olho de uma forma que tudo fez parte do trabalhar de Deus, do crescimento espiritual, do amadurecimento como um homem, né, como um ser humano e principalmente como um cristão. Fez parte da minha trajetória, né? Olhar para a minha vida é olhar para uma criança que cresceu, né, ouvindo muitas coisas negativas, né? Não tive o privilégio de nascer dentro de uma família igual muitas das vezes muitas pessoas têm, uma família estruturada em todos os sentidos, eu digo cultural, econômico, né, social. Não, minha família foi uma família, graças a Deus, tenho muito orgulho da minha mãezinha, pastora Amélia, muito orgulho dos meus irmãos, tanto parte de pai quanto parte de mãe, tenho muito orgulho, né, de cada um, mas a gente sabe que não é fácil para uma criança. Eu sou dos anos 90, né? Todos nós sabemos que os anos 90 foi um ano onde o processo evolucional, né, evolutivo da sociedade começou a acontecer, começou a surgir celulares, roupas, sapatos de marca, aquele negócio começou a se propagar, a tecnologia começou a aparecer naquele momento, e eu fui uma criança que eu cresci passando muita dificuldade, né? Passei muitas provações, né? Não vou detalhar aqui, porque se eu detalhar, realmente a gente vai ficar muitas horas aqui conversando, e a intenção aqui é não ser enfadonho, né? Tanto aos irmãos que estão aqui, né, presente, quanto aqueles que estão nos acompanhando através da internet, do Facebook. Então, eu sou filho, né, que cresceu, né, sem um pai, o qual isso me fez muita falta. Cresci uma criança muito revoltada, onde eu olhava para toda essa situação, vendo pessoas tendo e eu não tendo condição, e fui crescendo, né? Infelizmente, fui para outros caminhos, né? Errei muito na minha vida, mas como eu disse, tudo isso faz parte da trajetória. Eu vim para Jesus, eu tinha 18 anos de idade, foi num dia 2 de novembro, lembro até hoje, dia 2 de novembro do ano de 2019, eu vim para Jesus. Eu ia completar 18 anos no dia 9 de novembro, eu vim para Jesus.
E a partir desse dia eu me apaixonei por Jesus. Eu aprendi a amar a este Deus. Mas todos nós vamos, às vezes, para a igreja por interesse em alguma coisa, né? A maioria dos jovens, né, pastor? A maioria dos jovens hoje vai por interesse ou por alguém que está ali, mas ele não quer ir pelo amor de Jesus. A não ser quando é pela dor. Quando é pela dor não tem jeito. Né? E não é diferente. Eu, quando ainda jovem, né, não que hoje eu digo eu sou velho, né, eu tenho apenas 30 anos ainda, me considero uma pessoa nova, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a idade está chegando para todo mundo e nós temos que a cada dia mais sermos melhor como pessoa, como ser humano, num contexto geral, num todo, né? Então eu vim para Jesus, né, Samuel, neste dia 2 de novembro, com um interesse, né, dentro daquilo que eu naquela época buscava, né, entretenimento, coisas do tipo, e via na igreja, através da juventude, né, olha como isso é importante. A gente sabe que lidar com jovens não é fácil, né? Jovens é impetuoso, nós temos os nossos jovens lá no nosso ministério, a gente sabe o quanto é difícil trabalhar com a juventude. Jovens são impetuosos, extrapolam muitas das vezes, e temos que ter paciência, né? Assim como um dia tiveram comigo, enquanto eu ainda era um jovem, acabando de chegar na igreja, e hoje eu aprendo muito com aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi, hoje a ter essa paciência com a nossa juventude, né? Eles precisam de amor, né? Eles precisam de carinho. A princípio a gente vem mesmo por, talvez, influência de um amigo, talvez por querer participar de um momento, de um ambiente, ou interessado, até mesmo às vezes, né, como muitos, vêm para namorar. Eu costumo dizer que hoje eu ensino muito para jovens, as moças da nossa igreja, o seguinte: às vezes as moças da nossa igreja, as jovenzinhas, são muito presas fácil para o mundo lá de fora. Por quê? Porque às vezes não tem malícia, às vezes não tem maldade dentro do coração. E todos aqueles que um dia teve uma vivência lá fora no mundo, a gente aprende muitas coisas boas, mas também muitas coisas más. E o nosso coração, ele começa o quê? A maquinar muitas coisas ruins. Então, às vezes, nem todos que estão dentro de uma igreja, seja jovem, adulto, enfim, nem todos estão ali de fato para servir, buscar a Deus. Às vezes o coração ainda está mal porque não foi transformado pela palavra. E a gente jovem, quando vai chegando, chega do mundo, a gente que teve uma vida conturbada, que teve uma vida por muito tempo usada pelo maligno, né, pelo mal, não é diferente. A gente vem com pensamentos errados e a gente percebe a fragilidade que às vezes existe dentro da nossa juventude, às vezes dentro da igreja. Por quê? Às vezes não tem maldade, às vezes não tem malícia. Por exemplo, todos nós que somos cristãos, aqueles pelo menos que nasceram dentro de um berço evangélico, qual é o sonho de um pai cristão para o seu filho, para sua filha? É que os nossos filhos cresçam na presença de Deus, que estudem, que venham se formar para ser alguém de valor, né, que venha ter um caráter, construir uma família. Então todo adolescente, todo jovem, ele aprende com o pai cristão, com a mãe cristã, pelo menos tem que ser assim, que nós não devemos entregar o nosso corpo a qualquer pessoa, que não devemos serem jovens namoradores, que está com um hoje, com outro amanhã, e isso só compromete cada vez mais o futuro. Segundo as pesquisas, pelo menos de 70% a 80% dos jovens, Samuel, que namoram cedo, ele tem aí grande parte do seu futuro comprometido. Isso é verdade. Sabe por quê? Porque às vezes namora cedo, vamos lá, tem uma relação dentro de um namoro antes de um tempo, aí às vezes vem uma criança, ou às vezes se amazia com a outra pessoa, e ali vê um futuro sendo infelizmente comprometido, vê um futuro às vezes sendo paralisado, aonde tem que parar de estudar, tem que parar de sonhar às vezes para se focar. Imagina um adolescente, né, ainda eu considero um adolescente de 13, 14 anos de idade, tendo que cuidar de uma criança, igual hoje no mundo no qual nós vivemos, nós temos acompanhado constantemente. 13 anos de idade já tem jovens que são mães, que são pais. Então você percebe que
essa juventude, ela tem grande probabilidade de ter um futuro destruído. Né? Eu não vou afirmar com 100% de exatidão, porque eu sei que o nosso Deus, ele tem o poder de regenerar o homem, de fazer nova todas as coisas, mas é o que acontece, infelizmente, irmão Samuel, na vida dos nossos jovens. Então hoje eu digo para os jovens assim, não sejam inocentes, não sejam bobos em estar se entregando a qualquer um que diz eu te amo, né? Eu estou apaixonado, eu quero ter um futuro. Por quê? A melhor forma de enganar um jovem cristão que nasceu na igreja, ensinado pelo pai a constituir uma família, é usar o nome de Deus. Eu orei, eu busquei, Deus confirmou que nós vamos namorar, e às vezes ali é um lobo disfarçado de cordeiro. Então, infelizmente, a nossa juventude ela precisa amadurecer. Não que temos que ser mal ou ter a mente do mundo dentro de nós, mas é cumprir o que Jesus nos ensinou, que é sermos prudentes como uma serpente. Isso é ser vigilante, isso é estar atento. Então eu fui um jovem que quando eu fui para a igreja, eu olhava aquele momento o interesse de namorar. Porque aparentemente as moças que crescem na igreja são presas fáceis. São fáceis de se enganar, fáceis de manipular. Mas Deus, ele é tão misericordioso que me pegou na curva. Eu digo sempre assim, Deus, ele é apaixonado em pegar pessoas na curva. Porque na curva é onde a gente tem que diminuir um pouco a velocidade. Porque se fazemos a curva em alta velocidade, é risco de colisão, é risco de bater o carro, alguém tem que parar para beber água. Todos nós vamos ter sede. Foi nesse momento que Deus, ele, dentro do seu plano divino que tinha para minha vida, ele me pegou. Eu fui para a igreja por um interesse, mas eu aprendi, né, a se apaixonar, a amar a este Deus, a ser um jovem de oração, a ser um jovem que buscava. Eu era apaixonado, ainda sou, né, por vigílias, por monte, jejuar, orar. Nós fazíamos na nossa juventude, Samuel, campanhas de 21 dias seguidos, né, onde terminávamos essas campanhas, congressos, e virávamos a madrugada orando também nas vigílias, e era algo espetacular, né? O amor pela leitura da palavra de Deus, e ali eu fui descobrindo esse amor por Deus, mas em nenhum momento eu imaginava dentro de mim que eu estaria hoje onde eu estou. Então minha vida foi feita de trajetória, né? 18 anos fui para a igreja, 19 anos eu casei cedo, né? Por isso mando um abraço também para minha esposa, que neste momento não está nos acompanhando, mas creio que daqui a pouco ela vai acompanhar, está neste momento no trabalho dela. Então mando um abraço, né, para a pastora Isabel, mulher que eu amo, agradeço a Deus. Eu falo que ela foi um presente que Deus colocou na minha vida, Samuel, para que a minha vida fosse ganhar um rumo. Por quê? Porque mesmo depois de que eu vim para a igreja, eu tinha alguns traumas na minha vida. Eu passei por um processo muito complicado na minha adolescência, então fica requisitos, fica traumas dentro de nós. E eu acabei o quê? Conhecendo a Isabel, a pastora Isabel, no momento mais conturbado. Eu não estudava ainda. Olha só, 18 anos de idade, eu não tinha nem a 2ª série, Samuel. Eu fui um jovem que eu era considerado perdido no mundo. Olha só pra você ver como é que Deus trabalhou tanto, irmão. Né? Muitas vezes a gente até fala para os irmãos aqui, fala, olha, Deus já fez a parte dele, basta nós fazer. Verdade. Que nem nós, cada irmão que eu converso, sabe, é um personagem diferente, mas a gente vê que Deus tratou, que Deus cuidou, que Deus estava ali com ele, sempre trazendo, e é isso, irmão, que está edificando os irmãos lá fora. Embora o que edifica é a igreja, né? O irmão vir à igreja, escutar a palavra, o que edifica é a igreja, mas qual é o nosso intuito? Nosso intuito é mostrar para os irmãos lá fora que a igreja A não é melhor que a igreja B, mas que todos ali servem o mesmo Deus.
que todos servem o mesmo Deus. Para você ver, isso é tão interessante que agora não dá nada, mas até mais tarde, o que você está falando aqui, jovens da Itália, jovens da Argentina, da França, vai estar escutando o que você está falando. Por quê? O Senhor colocou no meu coração, falei, Senhor, mesmo que eu queira fazer algo, o que devo fazer para te agradar? E isso aqui ainda eu sinto ainda que é pouco. Não sei porquê, mas ainda sinto que é pouco. Por quê? Só o preço que ele pagou, irmão, na cruz por nós. O sangue que foi derramado, né? E a gente falou, Senhor, tá bom, vou melhorar. E cada vez parece que a gente, é que nem você falou, cada vez que você vai estudando a palavra, você vai sentindo mais sede do amor do Senhor nas nossas vidas, cada vez mais. E eu tô entendendo isso. E o que você falou agora começou a bater, começou a refletir. Eu falo, nossa, que bênção maravilhosa. Eu já quero o irmão aqui também, o pastor aqui já falar também. O irmão Marcos Aurélio está falando a paz do Senhor, pastor Silvio, a paz do Senhor, irmão Samuel Meme, irmão, a paz do Senhor a todos que estão acompanhando a web. E a Taluane, a esposa do Rodney Fernandes. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, pastor Silvio. Taluane, o presbítero Rodney, pessoas amáveis, amo muito, grande homem de Deus, grande mulher de Deus, sempre tem estado conosco nas oportunidades que as agendas dele, porque a agenda desse homem aí, olha, é difícil, viu? Chamar esse homem para pregar, as agendas dele. Segunda-feira ele estava aqui. Essa é uma benção. Mas é muito prazeroso sempre que ele pode, juntamente com a Talu, sua esposa, estar conosco. Somos muito edificados por Deus. É um grande homem de Deus, uma boa palavra, um dos grandes pregadores que Deus tem levantado nesta geração. Amém. E essa semana que passou, o Senhor tem falado muito sobre os missionários. E esses dias eu estava conversando com o missionário Marcos Aurélio e ele falou assim, irmão, nós estamos com mais um projeto aí, um projeto sobre missionários. Eu falei, irmão, então, que seja, sabe por quê? Porque a gente está vendo que o Senhor está com pressa, né, pastor? Ele está com pressa. Não adianta a gente falar que não está, porque ele já está com pressa. A gente já está vendo que ele já está aí, esquitou a porta e bato. Então, quer dizer, nós já está passando pela seara. E eu senti no coração que o irmão falasse um pouco desse projeto aí que os irmãos vão estar fazendo aí, para que esses irmãos que estão aqui, ó, da região de Juquitiba, São Lourenço, toda essa região aqui, ó, se puder vir nesse dia também, né? Ali acompanhando esse projeto do irmão também. Não só isso, né? O irmão tem um livro aberto aí para falar um pouco sobre o projeto da igreja, o que Deus está fazendo aí. A Igreja do Evangelho Quadrangular, Samuel, é uma igreja que nós temos orgulho de nos considerarmos uma igreja missionária. A nossa fundadora é uma grande mulher de Deus, a Aimee Semple McPherson. Ela foi uma grande missionária, né, que trouxe o Evangelho dentro do seu tempo. Foi uma mulher que se destacou, né, num momento difícil, um contexto onde as mulheres em si não tinham muita voz, né? Era aquele momento que até hoje ainda existe esse preconceito, né, muito grande contra as mulheres, né, de dizerem que as mulheres não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. E eu respeito, claro, como sempre, a opinião de todos, porém temos visto hoje as mulheres fazerem a diferença. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa. Você percebe que não é nem o homem que Deus apresenta, mas é uma mulher de joelho, uma mulher de oração. E hoje nós temos visto essas mulheres se levantando para fazer a diferença. Hoje posso falar inclusive da minha própria esposa, uma grande mulher de Deus que tem feito a diferença, e dentre outras que tem feito a diferença. Então a nossa igreja, ela foi fundada, e temos muito orgulho disso, por uma mulher, uma grande missionária que fez a diferença no seu tempo, e ela deu este slogan, esse título
para a Igreja Quadrangular, que é uma igreja missionária. Então a nossa marca é sermos uma igreja missionária. Nós temos hoje missionários em muitos cantos do Brasil e também do mundo. Vamos estar enviando agora, acredito, nos próximos meses, 2 missionários para o México, né? O missionário Felipe, não sei se ele vai estar acompanhando, grande amigo, mas o missionário Felipe vai estar indo para o México agora, não sei se é esse próximo mês ou outro, e também o Diógenes, juntamente com sua esposa, estarão indo para a Coreia do Norte. Olha para você ver. São os lugares onde está mais necessitando. Os lugares onde está necessitando. Então nós temos esse projeto de formação de obreiros, né, de pastores, líderes, missionário, que é o CTQM, que é o Centro de Treinamento Missionário. Temos o ITQ, que é o Instituto Teológico da Quadrangular, onde nós formamos os nossos pastores, mas ensinamos que o maior ministério no corpo de Cristo não é ser um pastor, não é ter um título, ter um cargo, é sermos missionário. O missionário vai daquele mais pequenininho, que está às vezes sentado lá no fundo, que às vezes nem todos o enxergam, até o grandão, supostamente, que está em cima de um altar. Todos nós temos a obrigação de sermos um missionário. Todo discípulo de Cristo, ele tem que ser um missionário. Isso é o cumprimento do ID do Senhor. Um cristão que não tem amor, paixão por almas, ele não pode dizer que ele é um cristão. Porque o maior ministério entregado por Deus é sermos ganhadores de almas, que cumpre o ID, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é fazermos a diferença. Então nosso coração, Samuel, tem que pulsar por almas, por fazer a diferença. Eu digo que quem não sente amor por salvar uma alma é porque já perdeu o amor pela própria alma há muito tempo. O projeto de Deus é salvar a humanidade, mesmo sabendo que nem todos serão salvos. Nós temos que pregar a palavra. O nosso objetivo não é, como posso dizer, levar ao céu, mas é apresentar o céu para todos aqueles que assim o ouve, né? Que assim deseja, porque eu digo que Deus não leva ninguém para o céu e nem muito menos leva alguém ao inferno. Nós decidimos ir para o céu e nós decidimos ir para o inferno. Então o inferno não é lugar para pecador. O céu, ele também não é lugar para pessoas perfeitas. O céu, ele é o lugar onde pessoas pecadoras, mas arrependidas de seus pecados, um dia irão morar. E o inferno, infelizmente, é para todos aqueles que não se arrependeu. Então existem pessoas sim que não vão se arrepender. Infelizmente, existem pessoas, eu não concordo muito com aquela frase que muitos usam, que existem pessoas que todos nós somos recuperáveis. Eu não consigo acreditar nisso. Pelo simples fato de que no último dia muitos serão condenados. E quem será condenado é quem não foi recuperado. É quem não se arrependeu. É quem não reconheceu que é um pecador que precisa do céu. Então, infelizmente, Samuel, é um grande processo. É um processo. A gente vai pregar para as pessoas que não vão dar crédito à pregação. Mas nós temos que pregar. Nós vamos levar o amor de Deus para pessoas que vão rejeitar a graça. Mas nós temos que levar. É o processo. Mas nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Que é falar do amor de Deus, é fazer a diferença. Então, nós temos esse trabalho hoje, que não começou comigo, pastor Silvio, não. Eu estou dando apenas continuidade àquilo que já existia, né? Inclusive, eu mando um abraço para o meu pastor Joselito Silva, grande amigo que eu tenho, foi um grande professor, né? Inclusive eu iria concluir dizendo que nesse processo que eu passei, né, de vir para a igreja, conhecer minha esposa, casar, eu pulei muito de galho em galho, né? Muito de galho em galho. Eu não sabia, eu não era uma árvore que tinha as minhas raízes enxertadas dentro de um solo.
É por isso que não dava frutos, não crescia, não prosperava. Porque ela precisa estar ali cravada dentro de uma terra. Alicerçada, criar raízes, ser alimentada. E foi nesse processo que eu conheci o pastor Frávio. Olha só que interessante, conheci o pastor Frávio, me pastoreou, muito orgulho tenho de ser pastoreado, ter sido pastoreado por ele. E no dia que eu fui sair da igreja, a Assembleia de Santos, do ministério, olha o que ele falou para mim, eu me lembro até hoje. Ele falou: Silvio, olha bem para mim, você precisa criar limbo. A princípio eu não entendia muito o que ele falou naquele momento. Você precisa criar limbo. Aí ele explicou, sabe uma pedra que ela está dentro de uma água, você percebe que conforme vai passando o tempo, ela vai criando limbo. Ela vai ali criando aquelas crostas nela, e são coisas difíceis de se tirar. E ele falou que a gente, como cristão, eu peguei isso para mim. Nós temos que criar limbo, nós temos que ter estrutura, temos que ter fortalecimento. Foi nesse processo que eu tive que tomar um posicionamento na minha vida, de realmente se firmar, passando dificuldade ou não, gostando ou não gostando, mas aprender a lidar com as dificuldades. E foi aí que eu conheci a Igreja do Evangelho Quadrangular, conheci o pastor Joselito, que foi um grande mentor para mim, foi um grande professor, um grande mestre, um grande pastor, que eu aprendi muito com ele. E esse projeto que nós temos hoje, através do trabalho missionário, não foi algo criado por mim. Claro que tem coisas hoje que ao longo desses 2 anos como pastor aqui, onde estou pastoreando aqui no Barnabés, né, na Igreja Quadrangular, a gente vai colocando, né, aquilo que Deus vai nos entregando, né? Inclusive o missionário Marcos, ele juntamente com o missionário Marcelo, falou um pouquinho a respeito da unificação dos departamentos que havia na nossa igreja, que é o departamento social, né, o de intercessão, que é o Uniora, e também o departamento de missões. Eu entendi o quê? Que todos eles fazem parte de uma única função. Orar é uma missão. Essencial. É essencial. Então não existe missão ou missionário sem oração. Uma que se torna fraco, né? Ele não tem estrutura nenhuma para aquilo. Não tem. É como se fosse uma coluna. Você vai levantar uma casa, se você não tiver a viga ali e encher a se tornar uma coluna, ela não vai estar firme. Qualquer vento, chuva, uma hora derruba. E o departamento, por exemplo, social, é onde a gente consegue ajudar as famílias carentes que mais precisam, através de um alimento, né, de uma cesta, enfim, né, conseguir levar o pão até essas famílias. É um departamento missionário. Ele compõe dentro de um conjunto missionário que faz parte dentro de uma igreja, ação social. Então todo missionário ele tem que ter palavra, ele tem que ter pão, ele tem que ter oração. Então missão é orar, missão é levar a palavra de Deus, missão é levar o pão, o alimento àqueles que precisam, é ser um evangelho completo. Não adianta a gente chegar, Samuel, para uma pessoa que está precisando, simplesmente falar assim para ela: ó, Jesus te ama. E ela está com fome. E ela está com fome. Então a gente tem que fazer mais, a gente tem que se doer. Não podemos ser uma geração acomodada de pessoas que volta para casa sabendo que vai ter uma cama para dormir, que vai ter uma roupa para vestir, um banho quente para ser tomado, um alimento para se alimentar, e achar que a vida está a mil maravilhas, porque a gente está vivendo, né, um momento bom, enquanto a gente sabe que tem pessoas que estão totalmente oposto. Não tem uma cama para dormir, não tem um lar para morar, não tem um chuveiro quente para poder tomar um banho, uma comida, nem sabe às vezes se vai comer. Então, nós como cristãos, nós aprendemos com quem? Com Cristo, a se doar, a fazer a diferença, Samuel. O evangelho vai muito mais além, né, pastor? Ele vai muito mais além, porque você já está falando do alimento. Tá bom, a pessoa pode ter tudo isso, mas não ter o principal, que é a essência, e é Jesus no coração, né? É Jesus na vida dele. E aqueles que estão lá fora, não tem uma casa, não tem um lar, não tem um alimento, mas ele crê ainda que uma hora vai mudar a situação dele. Sim. Por exemplo, Samuel, Jesus disse que nós temos que tomar muito cuidado também com isso.
né? É muito importante também. Nós temos que ter sim esse coração samaritano, né? Temos que ter um amor muito grande, porém temos que ser vigilantes também. Em que sentido? Infelizmente, existem muitos aproveitadores. Jesus diz, acautelai-vos os aproveitadores. Então, como que a gente trabalha? Isso é uma diretriz que a nossa igreja ela segue. No começo a gente ajuda aquela família, 1, 2, leva o amor de Deus, a palavra. Na terceira vez a gente vai, outra vez a gente ajuda. Mas na quarta vez, Samuel, a gente faz algo diferente. A gente tenta ressocializar esta pessoa. De que maneira? Conseguindo um trabalho para ela. Indo dentro dos amigos que temos, graças a Deus, que fazem parte, às vezes sendo um empresário, às vezes sendo alguém, né, como posso dizer para você, que tem uma posição dentro da empresa que ele trabalha, muito grande, uma grande influência. Então a gente chega nesses amigos, fala, fulano ali tem uma família que está precisando de um trabalho, que está precisando trabalhar. A igreja tem ajudado, feito a parte, mas a gente sabe que isso não é o suficiente, ela precisa de mais. E aí a gente consegue, às vezes, trabalho para essas pessoas. Só que é aí que você vê, Samuel, quem de fato quer mudar e quem não quer. É aí que começa o processo. É aí, porque você ajuda a primeira, ajuda a segunda, ajuda a terceira, mas depois você vai ensinar a pescar. Não adianta você só entregar o peixe, porque isso acomoda as pessoas. Ser humano acomodado é um problema. Tem que ter todos trabalhando. Tem que estar. A gente, quando se acomoda, isso é num contexto geral, a gente relaxa. A gente acha que as coisas vai cair do céu. A gente se acomoda. É aquele papo. Deixa eu travar aqui, Samuel. Eu peço perdão. O celular está colocado no modo discreto. Meus amados irmãos. Eu digo sempre assim, às vezes tem pessoas, Samuel, que ela não desligou? Esse tipo de pessoas, às vezes, Samuel, ela não cresce. Porque se acomoda. E Deus, eu vejo um Deus, Samuel, que ele tem pavor de pessoas acomodadas. Deus tem pavor desse perfil de pessoa que se acomoda. E quando a gente se acomoda, você pode ver que a maior preocupação de Deus é com quem vence. Lá em Efésios 6:10, diz que depois de nós termos feito a vontade de Deus, ter se revestido de toda a armadura, né? E Jesus fala assim, depois de ter vencido, fiques firme. Continua firme, porque a tendência do ser humano é vacilar, é tentar parar por um momento e dizer assim, eu venci, a luta passou, eu consegui prosperar, agora eu não preciso mais orar como eu estava orando, jejuar como eu estava jejuando, ir à igreja como eu estava indo, porque se acomodou. E é nessa hora que eu vejo um Deus que permite, isso é uma palavra que está lá em Salmos 66, versículo 10 ao 12, que diz que Deus, ele faz com que o homem passe pelo fogo, passa pelas águas, coloca o homem numa rede, ele permite com que outros homens cavalguem sobre a cabeça dos seus escolhos. Olha só, ele permite com que os homens cavalguem sobre as nossas cabeças. Ele diz que ele afina o homem como se afina a prata, mas ele conduz para um caminho de prosperidade. Como eu vejo esse texto? Eu vejo um Deus que ele quer tirar o homem da zona de conforto. Como que se tira um ser humano da zona de conforto? É permitindo que às vezes aconteça coisas que nós não gostaríamos de passar. É ser perseguido, é ser afrontado, é às vezes padecer um pouquinho de necessidade, mas tudo isso faz parte do crescimento. Para a gente não relaxar, porque o diabo não descansa. Sabe? O diabo não vai descansar, ele não vai desistir. Todo momento ele está querendo uma brecha, todo momento. Todo momento. Né? Então, a gente tem usado desse cuidado, né, de infelizmente não sermos também enganados, porque às vezes a gente está com o coração disposto a ajudar. É o nosso papel, o nosso dever ajudarmos a quem precisa, mas também tomar cuidado com aqueles que querem se aproveitar. Que isso tem muito, né, pastor? Isso tem muito. Demais. Hoje em dia a gente vê, tem muitos, são aqui mesmo, na igreja que a gente congrega, a gente vê que tem irmãos que são dedicados.
E uns que falam assim, não, vou. Mas você vê que vai naquela, não querendo muito. Mas isso é em todo canto. É em todo canto. E se você, é que nem você falou, se você não dá uma ferramenta de trabalho para a pessoa, ele vai ficar só naquele canto. Para ele só vai vir escutar a palavra, mas ele vai estar nem quente, nem morno, nem frio. Ele está ali. É um comerciante. Como se fosse um comerciante. É um cliente, na realidade, né, Samuel? Tem muitas pessoas, Samuel, que elas veem a igreja como um comércio. E o problema de todo cliente é que quando o produto que ele procura não tem mais na prateleira, ou o produto não mais o agrada, porque todos nós, Samuel, você pode perceber, existe um sentimento dentro do homem que não é algo divino, mas é uma semente plantada pelo diabo dentro de cada ser humano para tentar corromper a nossa vida, que é o quê? É um sentimento tão pequenininho, mas ele é tão grandão ao mesmo tempo, ele é tão grande, chama-se insatisfação. O ser humano vive constantemente insatisfeito com alguma coisa. Exemplo, compra um celular hoje, amanhã já não está feliz mais com o que tem, quer comprar um outro. Compra um carro hoje, amanhã já não está feliz mais, tem que comprar um outro. Você percebe isso em tudo. Olha para você ver como nós somos manipulados. Final do ano, Samuel. Final de ano, nós brasileiros somos o país que mais nos prejudicamos financeiramente por causa da nossa ganância. Por exemplo, lá os americanos, se você coloca um celular acima, vamos supor 4, 5, 6, 7 mil, ele não compra. Mas o brasileiro não pensa duas vezes, vai lá e compra. Tem 30 vezes. 30 vezes. Tem 30 vezes. Tem pessoas que chegam, parece um espírito, Samuel, assim, chega no final do ano, Natal, é ano novo. Ela fala assim, tem que comprar roupa nova, mas tem roupa no guarda-roupa que nem usou. Tem sapatos que nunca calçou. Se endivida todo. Se endivida todo. Aí chega janeiro, é mês de PVA, é mês de conta. Mas aquele desequilíbrio que nós temos dentro de nós por causa da insatisfação. E a insatisfação é um desejo de querer apresentar para as pessoas o que nós estamos sendo. É onde você quer impressionar, e é nisso que as famílias se quebram. É nisso que as famílias, às vezes, elas se desfazem, casamentos acabam. A vida financeira, Samuel, ela tem destruído grande parte das famílias brasileiras. O financeiro tem destruído, infelizmente, por causa da briga, às vezes de não ter o que necessita, mas isso é porque desequilíbrio, é falta de preparo, de estrutura para aprender a lidar com as coisas. Então a gente tem que aprender o quê? A ser satisfeito, a ser feliz com o que temos. Se Deus der a permissão, a condição, através do nosso esforço, do nosso trabalho, de alcançar coisas maiores, amém. Mas se eu não tenho hoje, vamos supor, Samuel, se eu não tenho uma picanha na minha mesa, eu tenho que ser feliz por ter um ovo, por ter um frango. Eu tenho que ser feliz se eu não tenho uma roupa hoje de R$200, porque eu não tenho condição, mas eu tenho que ser feliz por ter uma camiseta de R$20. Isso é saber lidar com a realidade. Quando nós não sabemos lidar com a realidade, infelizmente, a gente tende a padecer na vida. Porque a gente vai começar a querer ser o que não é por causa da insatisfação. Então hoje o que acontece? Você olha só para onde a gente está entrando, sabe? A gente olha hoje, por exemplo, para um homossexual. Por que ele torna-se muitas das vezes ter esta prática, esse comportamento dentro da sua particularidade, da sua vida, enfim. Primeiro, muitos, infelizmente, isso é comprovado, sofreram abusos quando criança, violência, enfim, né? Muitos são levados a este caminho por conta disso. Infelizmente, outros já são por causa da insatisfação. É um homem que olha para o próprio corpo e não é satisfeito pelo que tem. E aí o inimigo coloca dentro dele a insatisfação para ser outra coisa, experimentar. Olha só, a moda é experimentar. É isso que está matando o povo tanto brasileiro como
europeu, todos os cantos. Isso tá acabando com a genealogia do homem ser homem. Ele não está cumprindo mais o que a Bíblia diz, né? O homem nasceu para ser homem, a mulher nasceu para ser mulher. Então isso é que aqui no nosso país não está tão que nem lá fora. Lá fora é até constrangedor falar. Sim. E isso cabe o que você está falando, né? Realmente a pessoa vai, não, só curtir, só experimentar, vou ver o que vai dar. É o falar que precisa experimentar para saber se gosta. A realidade é que é assim, Samuel, o que acontece com o corpo do ser humano? Às vezes a gente confunde muito a palavra amor e a palavra paixão, a palavra comportamento, a palavra eu nasci assim, é muito desse tipo, eu nasci assim, não. Nós nascemos o que somos. O homem nasceu homem, mulher nasceu mulher, ninguém nasce mal, todos nós nascemos bons. Ao longo da vida, nos tornamos o que nos tornamos por conta do que vivemos. Influenciado por pessoas, às vezes, ambiente, ensinamentos, tanto familiar ou às vezes na roda de amigos, nós aprendemos. Então, grande parte do que você é hoje, Samuel, é formado por ambiente, por família, por pessoas, e nos tornamos o que nos tornamos. Então, o homem, às vezes, o ser humano, ele diz que nasceu assim. Não, ninguém nasce mal. Ninguém nasce bandido. Ninguém nasce traficante. Ninguém nasce alcoólatra. Ninguém nasce abusador. Não, a pessoa se torna. Todos nós temos uma trajetória. Então, como que funciona? Infelizmente, as pessoas às vezes não entendem o corpo do ser humano. Por exemplo, a gente acha que amor é um sentimento que nasce sem a nossa vontade. E isso não é uma verdade. Jesus diz que o amor é um mandamento, é uma ordenança, que nós temos o direito de amar ou odiar. Eu digo sempre assim: me ame. Me ame. Mas se não puder me amar, ame a obra de Deus. Me respeite como um pastor. Mas se puder me amar, melhor ainda. Por quê? Por mais que a gente saiba, Samuel, que a ordenança de Deus é amar, as pessoas têm o direito de decidir não amar. Então o amor, ele é uma escolha que eu decido tê-lo ou não tê-lo. A paixão já é um sentimento aflorador, caloroso, que destaca às vezes uma pessoa no meio de uma multidão. Por exemplo, hoje, você casado com a sua digníssima esposa, a paixão, ela fez a nossa irmã Simeia se destacar no meio de uma infinidade de mulheres. O seu olhar foi somente para ela. E o olhar dela, assim, também foi somente para você. Isso é a paixão. Só que a paixão, ela tem a tendência a se esfriar. Ela tem a tendência a diminuir. Porque a paixão, ela é alimentada por momentos, é alimentada por situações. E é através da paixão que vem o sentimento da insatisfação. E é aí nisso que o diabo atua na vida de um ser humano. E aí é onde entra muitas das vezes a insatisfação num casamento, a insatisfação num trabalho, a insatisfação com o próprio corpo. E é onde às vezes as pessoas se confundem. Ah, não, eu sou assim. Não, eu nasci assim. Não, nós somos feitos de momentos. O ser humano, ele é formado por momentos. É por isso que Jesus disse que nós temos que tomar cuidado. Que nós temos que amar. Amar é amar defeitos, é amar qualidades, é saber viver coisas boas, mas é também saber viver coisas ruins. E o ser humano hoje, principalmente nesse caso, nesse assunto que nós abordamos, diz que é impossível um homossexual deixar de ser homossexual. Olha como a mentalidade é deturbada. Um homem pode deixar de ser homem. Uma mulher pode deixar de ser mulher, mas um homossexual não pode deixar de ser homossexual. Como assim? Como isso é possível? Então, se ele não querer, né? Se ele não querer. Então hoje eu tenho amigos, Samuel, que hoje eles têm muito orgulho de falar da história, da trajetória de vida. Eu tenho hoje amigos, pastores, que um dia foi homossexual, mas hoje é um homem regenerado, lavado pelo sangue de Jesus, tem famílias, tem filho, tem uma esposa, é pastor de uma igreja, cuida de multidões. Isso é o poder regenerador da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar o homem, mas o homem
que deseja ser transformado. Então, olha como isso é importante. Isso é muito importante, pastor. Isso é muito importante, que você tocou num assunto aí que você me fez até lembrar referente a uma prima que eu tenho. Ela passou por esse processo, né? Ela até conviveu com outra pessoa e hoje, e isso ela tinha um filho antes. Hoje ela casou novamente com um homem, tem 2 filhos, então hoje ela tem 3 filhos. Olha só. Está indo, escutando a palavra de Deus, está cada vez mais sendo abençoada pela palavra, está cada vez mais sendo abençoada pelo Evangelho. E Deus está transformando a vida dela. E eu acreditei naquilo. Falei, poxa, se houve uma diferença aqui, por que não vai ter uma diferença na vida do ser humano? Os que estão ao nosso redor, os que estão fora. Então isso é fato. É fato. Basta o ser humano querer, né? Se ele querer. Hoje tem uma palavrinha, eu não tenho dúvida que isso não é só na nossa igreja, Samuel. Eu tenho certeza que vocês também aqui no ministério passam muito por isso. Eu não estou sentindo de fazer. Eu não estou sentindo de ir. Eu não estou sentindo. E esse negócio de sentir é um problema muito grande hoje dentro das igrejas. Eu não estou sentindo ainda de mudar. Ainda não é o tempo. Você ouviu essas palavras? Não, o tempo é de Deus. O tempo é agora. Não existe o tempo já foi criado, né? Porque que o dia da manhã não pertence a nós, o dia da manhã vai se tornar hoje. Então você percebe que é o hoje, é o agora. A palavra de Deus, se ela veio para nós hoje, é o agora, o tempo da mudança. Eu digo sempre na minha igreja assim, se eu esperar sentir para fazer alguma coisa, eu tô lascado. Se eu esperar sentir para mim orar, eu não oro. Se eu esperar sentir vontade de ler a Bíblia, eu não leio a Bíblia. Se eu esperar sentir vontade de ir para a igreja, eu não vou para a igreja. Por quê? Porque o meu sentir vai ficar, eu sinto de ficar em casa. Eu sinto de descansar. Então a gente fica muito nesse negócio de sentir. Eu não sinto ainda de ser um dizimista na igreja. Eu não sinto ainda de ofertar. Eu não sinto. E nisso, o mundo vai passando. A vida vai passando. As pessoas vão ficando atrasadas na vida. Porque a palavra de Deus, Samuel, não é sobre sentir. É sobre executar. Fazer, né? É sobre fazer, Samuel. Então não adianta conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás e não faz. É sobre ação. No domingo agora... ontem, hoje é quarta-feira, domingo eu ministrei a respeito de 3 situações importantíssimas, sobre tremendo. Pessoas que às vezes ela tem o quê? A ação, né? Que é o desejo da mudança, ela age, ela fala, eu quero mudança, eu quero ser transformado, mas ela só quer, tá dentro dela. E às vezes falta o quê? Falta a atitude, falta ali a coragem, falta a perseverança, falta a entrega. Então não adianta eu ter a vontade de mudar, não adianta eu ter a persistência para não voltar atrás, não adianta ter a fé que vai proporcionar estas coisas e ficar sentado no sofá de casa. E ficar esperando às vezes as coisas caírem do céu. Então a reação de Deus vem através da minha ação. Então, quando eu me levanto sem precisar enxergar, ou seja, não sentir, eu só acreditei, eu só estou fazendo. Quando nós fazemos isso, automaticamente o que Deus faz? Deus reage, Deus transforma, Deus cria metas, Deus cria probabilidades. Às vezes tem pessoas que falam assim, Samuel, Deus está preparando uma grande bênção. Não, Deus não está preparando. Deus não precisa, Samuel. Imagina um Deus que criou todas as coisas em 6 dias. Você acha que Deus que criou céus, terra, tudo que nele existe em 6 dias precisa de tempo para preparar alguma coisa para o homem? Deus, ele já tem preparado. A realidade é que Deus não está preparando nada. Deus está preparando o homem para receber o que já está preparado. Então quando Deus vê que o homem está preparado, então Deus entrega. É por isso que tem pessoas que se frustram.
Tem pessoas que ficam lá, mas nada acontece na minha vida. Não é porque Deus não quer fazer. É porque a pessoa não está preparada para receber. Não está se preparando. Não está se preparando. Por exemplo, você entrega hoje R$1 milhão para uma pessoa que não sabe lidar com dinheiro. O que ela vai fazer? Vai gastar tudo. Ela vai gastar tudo. Vai comprar um iPhone, vai comprar um carrão, vai comprar tudo aquilo que ela não tinha condição de comprar. Agora entrega para um milionário. Ele vai multiplicar, sabe? Por quê? Porque ele tem estrutura dentro dele para saber lidar com aquilo que ele tem. Eu estou escrevendo um livro, Samuel. Eu estou escrevendo um livro, eu acredito que em nome de Jesus até o meio do ano agora eu termino, que ele tem por título O Propósito do Fracasso e os Perigos do Sucesso. Então todos nós sabemos que fracasso tem propósito e sucesso tem perigo. Eu nunca vi um homem na Bíblia ser destruído por luta. Eu nunca vi na Bíblia um personagem apresentado nela ser morto por causa da luta, ser destruído por causa da luta, por causa da dificuldade. Não, o tempo todo eu vejo homens de Deus apresentados na palavra de Deus, a luta o fortalecendo, a luta forjando o caráter, a luta preparando. Por quê? Mas o sucesso, ele destrói. O sucesso... É terrível, isso é terrível. Exato. Olha. Eu tenho a liberdade? Pode? A Bíblia fala, Samuel, dentro do meu livro eu escrevo isso, que no primeiro encontro de Jesus com os discípulos na beira da praia, os discípulos estavam vindo de uma pescaria frustrada. Sim. Não pegaram nada. Foi um dia fracassado. A Bíblia fala que Pedro estava lavando as redes, ali era uma parceria, Pedro, Tiago, João, André, né, juntamente com Tiago. André e Tiago, né, João e Tiago, dois irmãos. Sim. Pedro e André, 2 irmãos. Parceria, pescaria, uma empresa formada. Dia fracassado. De repente Jesus aparece na beira da praia, pede o barco deles emprestado, prega e fala assim: agora voltem novamente em alto mar e lança a rede. A Bíblia fala que eles pescaram, mas tanto peixe, que começou a chamar os barcos vizinhos. E o barco começou a afundar. O que é isso? Sucesso sem estrutura para comportar o peso daquilo que recebeu. Então, às vezes, tem pessoas que elas querem vencer, mas não tem estrutura para suportar o peso da vitória. E é nessa hora que tem pessoas que quebram. Ou seja, é receber a bênção antes da hora, antes de estar preparado. Então Deus primeiro ele quer nos preparar e depois ele entrega. Então como que Deus preparou o homem? É luta. Na luta. É na dificuldade. Que se não tiver a luta, ele não busca. Se ele não buscar, ele não consegue força. Se ele não consegue força, ele não consegue a vitória. Perfeito, perfeito. E antes disso daí, ele ainda tem que estar o quê? Em comunhão com Deus. Então isso quer dizer que Deus cria possibilidades. Deus cria oportunidades. Davi só foi rei por causa de Golias. Ali, naquele momento, está ali, vencer tudo que ele venceu por causa de Golias. Deus já tinha derramado a unção nele? Sim. A gente vê nos capítulos anteriores, na chamada de Davi, Samuel, antes de Davi enfrentar Golias, ter recebido o quê? A unção de rei. Mas não quer dizer que nós seremos porque temos simplesmente a unção. Se Davi não enfrentasse Golias, Davi não teria se destacado no meio daquelas pessoas. Então Golias foi a oportunidade que Deus criou para que Davi se apresentasse diante do povo e se tornasse quem ele se tornou. Mas isso tudo foi o quê? A oportunidade que Deus fez. Então Deus ele te unge, mas Deus ele não te coloca simplesmente lá, pá, do nada. Vai preparar. Ele vai preparar situações para você chegar até lá. Então hoje tem pessoas às vezes falam assim: eu quero ser tal pessoa, eu quero entrar em tal lugar. Peraí, não é bem assim. Querer é uma coisa, estar preparado é outra coisa. Então às vezes as pessoas olham muito para quem está lá em cima, mas se esquece de que quem está em cima um dia esteve embaixo. E para ele chegar em cima ele teve que fazer alguma coisa na vida. Ele teve que se preparar na vida dele para ele chegar onde ele chegou. Por quê? Porque sucesso sem preparo, sem estrutura é derrota. Sucesso fora de tempo é vergonha. É aquela pessoa que sobe, mas desce. E o peso da vergonha é maior quando a gente fracassa. Então é melhor às vezes você começar devagarzinho, Zacarias capítulo 4, versículo 10 diz assim: e não desprezeis os começos humildes,
Porque o Senhor se alegra daqueles que começam. Então o começo é humilde. O começo é simples. E a trajetória do vencedor é começar pequeno. É o degrau que um vencedor ele sobe. A cada dia é através do quê? É das dificuldades que a gente vence. A gente só pode dizer que é forte quando a gente se mostra forte diante de uma luta. A Bíblia diz isso. Não se mostreis fraco no dia das lutas, nos dias das dificuldades. Então um homem só pode dizer que é forte quando ele consegue carregar peso, quando ele consegue aguentar, sabe, coisas pesadas. Estruturar, né? Se estruturar, Samuel. Se estruturar. Então você percebe hoje que até um negócio chato de se falar, mas a nossa geraçãozinha hoje é uma geraçãozinha muito Nutella. Não, às vezes, Samuel, eu falo pra você uma coisa. A gente como pastor, aqueles realmente querem fazer o que é correto, o que é certo, não o que é fácil. Porque tem gente fazendo o que é fácil. E tem gente fazendo o que é o correto. E fazer o que é correto é mais difícil. Fazer o que é fácil é fácil. Seguir a modinha de hoje para ganhar views na internet. Seguir as diretrizes hoje que o mundo ensina para ganhar seguidores. Porque o meio que a gente vive hoje de tecnologia está trazendo um engajamento muito grande. As igrejas estão crescendo, mas aí qual é a forma que está crescendo? Qual é a palavra que está sendo pregada? Como é que eu estou sendo influenciado? Porque não é ruim ser influenciado. E também não é maravilhoso ser influenciador. Mas ambas as partes, às vezes é ruim, às vezes é bom. Por exemplo, é maravilhoso influenciar, mas influenciar de forma correta. É muito bom ser influenciado, mas ser influenciado por pessoas corretas. Então a pergunta é, como eu estou influenciando ou como eu estou sendo influenciado? Quem eu estou influenciando ou quem está me influenciando? Aonde está me levando? Então a moda hoje é o quê? Hoje as pregações em si, é muito fácil trazer pessoas para a igreja. É muito fácil, tira a disciplina da palavra e só coloca os frutos que Deus dá. As vitórias, as conquistas que Deus... É simples. Coloca Deus no meio e começa a falar aquilo que hoje se muito escuta, só das coisas boas. Mas não mostra a realidade, as dificuldades. Não cobra compromisso. Aí depois o que o irmão fala? Eu não vou mais para a igreja não, depois que eu comecei para a igreja, começou a ter luta. Exatamente. Então, as pessoas hoje, elas... Gente, a nossa geração, quem está nos ouvindo, Samuel, que guarde isso que eu vou falar, eu sei que nem todo mundo vai concordar. Mas esse é o preço de falar a verdade. João Batista não perdeu a cabeça, por quê? Porque falava o quê? O evangelho correto. Ele pregava o correto. Não é à toa que até uma das rainhas pediu a cabeça dele, filha do rei, né? Pediu a cabeça dele. Eu quero a cabeça de João Batista. Perfeito. Samuel, você já foi em show de mágica? Não. Nunca foi? Você já foi, filho, em show de mágica? Não? Show de mágica, disso tudo é mágica. É magia, né? É um mistério que acontece, é um ilusionismo. E quantas pessoas se reúnem num show como esse para assistir? Muitas. Só que elas sabem que aquilo não é verdade. Elas sabem que aquilo é uma grande mentira, mas elas estão lá. Então eu descobri que a nossa geração, ela gosta de ser enganada. Ela gosta de ser impressionada. Tá me impressionando? Tá legal. Tá causando emoções em mim que eu não tinha? Opa, legal, gostei. Eu tô sentindo algo diferente. A maioria das pessoas hoje tá com aquele negócio de... Não menosprezo, Samuel. Eu já tive, eu sei que é um negócio pesado. Depressão é algo violento. Eu já sofri depressão. Isso não é uma frescura, isso é algo muito sério. Mas as pessoas, elas estão muito assim hoje, muito melindrosas, muito emotivas. Vai na igreja, Senhor, fala que me ama, fala que eu sou importante. Ela está querendo mérito. Está querendo mérito. O pregador ali gasta 1 hora pregando, se esforçando para falar que Deus é bom, que Jesus salva, cura, quer transformar. E ali para ela não é o suficiente. Ela fala assim, usa alguém, Senhor, para falar comigo. Por quê? Porque Deus só fala para algumas pessoas quando o pseudo-profeta, ele vai e eis que te digo. E eis que Deus manda falar. Aí Deus falou. Mas a pregação que cobrou, a transformação, não foi Deus. Não, as pessoas hoje em dia estão muito nesse negócio, Samuel. Revelação, profecia.
A maior profecia, a maior revelação está aqui. É a palavra de Deus que já foi pregada. Hoje não existe revelação de palavras, Samuel. Eu sou um pouco chato nessas coisas, Samuel. Eu sou um pouco chato. E isso é tão interessante que desde quando congreguei com o irmão, com lá, com o Joselito também, isso já foi falado bem antes, né, irmão? Bem antes. Que a maior revelação é a Bíblia. Do início de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a revelação de Deus ali falando com você pessoalmente. Perfeito. Deus não revela. Olha essa palavra. Isso aqui é palavra revelada de Deus para os profetas transmiti-la. Então ela já foi revelada. Já. O que Deus tinha que revelar está aqui na Bíblia. Não muda. Tudo que eu precisava fazer, saber, está aqui na Bíblia. Aí hoje os pseudos profetas, em tudo, Deus me revelou uma palavra, Deus está me revelando algo. Eu nunca vi essas coisas na Bíblia. Eu sou chato, Samuel. Eu vou ser mais odiado pelas pessoas do que amado, mas eu não me preocupo com isso. Eu quero manter a essência que Deus me ensinou através da sua palavra. Eu não preciso mais de revelação de proféticas. E aqui foi o processo, né, irmão? Aqui foi o processo, né, pastor? O processo. Se você não escutasse o que estava Deus falando na Bíblia, como você ia ser um pastor hoje? Exatamente. Então, a gente tem que fazer o quê? Deus já revelou a palavra. Então, segue ela. Cumpra ela na nossa vida. E nós vamos desfrutar do que a palavra diz que nós vamos desfrutar. Nós vamos ter o que a palavra diz que a gente vai ter. Mas não, a nossa geração hoje, ela tá atrás de se impressionar. Quer prova? Vai no YouTube hoje. O YouTube é como se fosse um fast food para aqueles crentes que querem comida rápida. Então ele digita lá pregação no Facebook, ou melhor, no YouTube, aparece uma variedade de pseudos profetas, com diversos temas abordados. Aí a pessoa pega o que ela está sentindo naquele momento e ela dá um clique exatamente dentro do tema que lhe agrada. E quando ela clica no tema que lhe agrada, ela vai avaliar quem está pregando. Aí ela fala assim, eu não gostei da voz desse pregador. Eu não gostei do jeito que esse pregador prega. Eu não gostei do jeito que ele se veste. Já começa a criticar. Aí ela troca. Porque a internet, ela dá essas possibilidades pro homem. Ela troca. Aí eu vou hoje nesse pregador que tem mais views. Olha como ele fala bonitinho. Olha como ele chora pregando. Olha como ele me impressiona. Eu gostei do jeito que ele fala. Porque está sendo agradado. Só que Samuel, só para finalizar isso daqui, o fato às vezes de eu estar no momento precisando de alguma coisa não significa que é aquilo que Deus quer transformar naquele momento. Então às vezes tem pessoas que ela está com uma enfermidade na alma, ou às vezes uma enfermidade no corpo, e ela busca uma palavra que vai trazer conforto para ela, para esta área. Mas Deus está falando assim, meu filho, antes de curar tua alma, antes de curar tua enfermidade, eu quero transformar o teu caráter. Mas não, Deus, eu quero é a cura. Não, Deus está dizendo, eu quero é o caráter. Às vezes a gente tem uma visão, Samuel, de santidade. Santidade é o que ora. Santidade é o que prega bonito. Santidade é o pregador, o crente que jejua. Santidade é isso. Aí as pessoas se enchem. Eu oro, pastor, eu sou santo. Eu prego, pastor, eu sou santo. Pastor, eu gosto de vigília, eu gosto de monte. Pastor, minha vida é na igreja, eu sou santo. Mas às vezes não tem caráter. É o mesmo que tem um gato na energia elétrica na casa. É o mesmo, às vezes, que rouba um troco de um mercado, de um bar, de qualquer coisa que ela pega, porque ninguém viu. Santidade, Samuel, não tem a ver com vida espiritual com Deus. Tem tudo. É caráter. Tem tudo. É desde o pequeno até o maior. Aleluia. Estamos nessa manhã aqui, ó, acompanhando conosco aqui, ó, a irmã Rayane, a esposa do nosso irmão Emerson. Luzia Domingues. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Amém, minha irmã. Jaizinho Pereira, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.
A Rayane aqui tá entrando num comentário aqui, pastor, falando assim, verdade, pastor. Maior revelação é a Bíblia, palavra de Deus, Deus maravilhoso, glória a Deus por essa mensagem. Glória a Deus, Rayane, pela sua vida. Não a conheço, mas continua nesse amor pela palavra de Deus e tenha certeza que tudo que a Bíblia disse e você cumprindo o que ela ensinou vai acontecer na sua vida. Coloca para fora a palavra de Deus. Deixa ela se tornar viva e eficaz na sua história. Você vai desfrutar na tua casa, na família, vida financeira, vida física, vida amorosa, sentimental, familiar. A palavra de Deus, ela faz isso, amado. Aleluia, faz, pastor. Faz porque ela mudou a minha vida. Ela mudou. E eu falo isso para você porque eu creio que quando eu realmente vim fazer uma visita aqui nesse bairro, foi numa véspera de Natal. Natal? Não, véspera de Ano Novo. Eu não sei se o pastor lembra, quando o Joselito ainda estava em cima da padaria. Lembro sim. Uma palavra que ele trouxe, que foi a pregação de Sansão. Né? E ali, aquela pregação, ele falava sobre força. Diga ao fraco, eu sou forte. Né? Então, isso me fez, sabe, lembrar. E aquele dia, ele falou assim, ó, você que não tem oferta, não tem uma moeda, não tem nada, a gente vai dar uma sementinha para você. Ali, ó, eu tinha alugado uma casa, já tinha morado, já tinha casado, já caiu uma semente, já tinha alugado uma casa, mas não tinha um emprego. Tinha feito a entrevista, mas nada estava certo. Ele falou assim, ó, essa sementinha vai ser a porta. E ali eu vi que Deus estava usando ele. E o irmão tava. O irmão tava ali. O irmão tava auxiliando ele ali também. E o que acontece? O Senhor abriu a porta de emprego. Logo em seguida, Deus preparou, sabe, tocou no coração do sogro, falou assim, vou te dar um pedacinho de terra aqui pra você fazer aqui. É um presente de casamento que eu vou dar aqui. Aí foi feita a casa ali, eu sendo o servente dele, ele sendo o próprio pedreiro da obra. E tá lá a casa lá. Estamos cada vez mais caminhando nos caminhos do Senhor. E o pastor tem uma palavra que enquadra para que esse nosso ouvinte, essa pessoa que está escutando aí, possa entender o que é o verdadeiro evangelho. Que esse é o verdadeiro evangelho, né? É que você falou, é o que cura, é o que salva, é o que liberta, é o que transforma. Se for ver, desde o início aqui é o que está falando, é isso aí. Não muda, não sai fora do padrão. E eu sei o processo que o pastor passou para chegar onde está. Muitos acompanhei, olhava assim e falei, vamos orar por irmão, porque só Deus mesmo. Então, tem certas lutas que é só o irmão que vai conseguir carregar aquele fardo, né, pastor? Importante, né? A trajetória da nossa vida é isso, né? Se a gente aguentar firme até o final, as coisas vão começar a acontecer. Ser uma árvore que cria raízes. Quando a gente cria raízes, ela vai crescer. Ela vai dar frutos. Esse frutos vai alimentar não só a sua casa, mas vai alimentar outras pessoas. Isso é o privilégio daqueles que se enraizam em terras. Árvores andantes não podemos ser. Né? Então tem muita árvore andando. E por isso que está morrendo. Porque a árvore ela precisa do solo. Ela precisa do nutriente da terra. E eu digo, tem pessoas hoje que falam assim, eu não preciso de uma igreja para ser crente. De fato, não precisa de uma igreja para ser crente. Eu não preciso de uma igreja para ser salvo. De fato, não precisamos de uma igreja para ser salvo. Só que todo aquele que é salvo está dentro de uma igreja. Verdade. Todo aquele que é salvo está aprendendo, buscando, aprendendo a ser servo, aprendendo a servir. Porque há necessidade de fazer a diferença. Todo aquele que é salvo quer salvar. Então, se nós não nos adequamos ou não aceitamos de verdade a transformação desse verdadeiro evangelho, então está na hora de a gente aceitar para que a gente venha viver
o que de fato Deus ele quer que nós venhamos a viver nesta existência. Então todo cristão tem que ganhar almas, todo cristão tem que fazer a diferença, todo cristão tem que ser luz, mano. Temos que ser sal da terra. Não podemos ser de mais, não podemos ser de menos. Temos que ser equilibrados. Uma vida de equilíbrio. E é o que eu falo. A gente fica ansioso para que chegue a hora do culto, né? Natália, opa, o pastor vai começar a palavra. Eita, agora vai. Olha aqui, ó. O missionário Marco Aurélio tá falando aqui, ó. Pastor Silvio, que Deus continue te usando, canal de bênção para nossas vidas, mensagem de transformação simples e objetiva. Aí logo de manhã cedo, pastor, esses irmãos aí tá escutando uma palavra dessa, abençoada. Eu sou muito privilegiado, Samuel. Eu falo por Deus, todos os dias eu agradeço a Deus. Eu sou muito privilegiado. Quando eu cheguei aqui na cidade, a gente sabe que esse processo pastoral, principalmente de transição pastoral, não é fácil. Por exemplo, igual eu falei para você, não concordar não quer dizer faltar com respeito. Todos nós temos o direito de discordar, mas o dever de respeitar. Por isso que hoje existe essas diversidades de igreja e eu não sou contra. Desde que pregue a verdadeira palavra de Deus, vai na força, faz o que é correto, ganha almas para Jesus, independente do ministério. Por isso que a gente tem que viver em união, em amor, sermos uma unidade em Cristo Jesus. Então, quando eu vim, eu sempre falei isso para o pastor Joselito, ele sabe disso, não é uma coisa que eu minto. Eu sempre respeitei, sempre vou respeitar a vida do pastor Joselito, o que eu aprendi com ele. Hoje, grande parte do que eu sou é graças aos ensinamentos, o tempo investido dele em minha vida, que me formou o pastor que hoje eu sou. Mas eu não posso dizer que eu sempre pensei igual. Não, uma coisa ou outra a gente pensa diferente. E a gente quer ter a oportunidade um dia de colocar para fora aquilo que a gente enxerga diferente. Então, Deus hoje nos concedeu esta oportunidade de poder executar aquilo que eu não tenho dúvida que foi o próprio Deus que colocou dentro de mim e hoje está executando. Mas a gente sabe que nesse processo transitório, por exemplo, a igreja aqui em Barnabés, ela foi pastoreada durante 10 anos pela vida do pastor e muito amado, né, respeitado por todos aqui. Quer dizer, eu não vou falar unanimidade porque ninguém é unânime em nenhum lugar, né? Sempre vai ter um ou outro que não vai gostar da gente, não tem jeito. Isso é fato. Não tem jeito. Jesus, que é Jesus, não agradou a todos. Mas o que acontece? Eu sofri nesses 2 anos, eu estou no 3º ano agora, um pouco para mim conseguir pastorear. Por exemplo, eu pastoreei em São Lourenço da Serra, eu assumi lá, juntamente com a minha esposa, uma igreja que não existia. Abriu, a gente foi enviado para lá, era só eu, minha esposa, meus filhos. Tinha dias que eu saía para fora da igreja assim, não tinha ninguém. Eu falava, Senhor, nenhuma alma penada tá passando aqui. Era um negócio assim. Aí eu falei, tem certeza que o Senhor nos trouxe para cá? E você olha, aquilo tinha aluguel e o meu pastor, ele havia me prometido 6 meses de aluguel que a igreja sede estaria pagando, e depois a gente tinha que dar os pulos, a gente tinha que fazer acontecer. E eu falei para Deus, Deus, eu não quero vir aqui na cidade de São Lourenço só para se aventurar, eu não quero voltar envergonhado. Olha o que eu falei para Deus, eu não quero voltar envergonhado. Me honra neste lugar, se foi o Senhor que me trouxe, faz as coisas acontecer. E Deus começou a fazer coisas extraordinárias lá em São Lourenço da Serra. Samuel teve um culto que estava eu, minha esposa, os meus filhos, e eu já tinha o diácono Micael ao meu lado, a pastora Cássia hoje, que é a pastora lá em São Lourenço, pastor Valdir, e eles eram os primeiros membros da nossa igreja, que estava lá conosco, e de vez em quando vinha um ou outro, e a gente fazia o culto com louvor no playback. De repente, num dia, uma igreja, manda um abraço, Assembleia de Deus lá de São Lourenço, chegaram para mim, de repente parou uma perua na porta da igreja. Aí eles perguntaram, quem é o pastor daqui da igreja? Eu falei, sou eu. Pastor, a gente veio aqui, a gente queria fazer o louvor da sua igreja. O senhor nos deixa, somos da igreja Assembleia, e nós queríamos ajudar o senhor
nesse começo de caminhada, nesse começo que o senhor está aí abrindo a igreja, a gente sabe que é difícil. O senhor nos deixa fazer o louvor do culto de vocês? Eu falei, meu amado, fica à vontade. E desceu guitarra, teclado, contrabaixo, os meninos, os louvores. E foi um negócio que Deus começou a honrar. E aí foi nesse processo, eu fiquei 1 ano pastoreando lá em São Lourenço da Serra. Graças a Deus crescemos, Deus abençoou a obra, as coisas aconteceram, né? Graças a Deus. E aí foi nesse processo que a gente teve esta oportunidade com o meu reverendo Oswaldo, o meu paizão, né? Hoje não está mais entre nós, né? Jesus o recolheu, mas ele foi um grande pai para mim. Quando ele me trouxe aqui para Barnabés, eu senti na pele a rejeição. Por ser um pastor novo, eu tinha 28 anos quando eu assumi aqui a igreja, e tinha 28 anos, eu vi a rejeição. Eu cheguei a ouvir de pessoas assim, eu não aceito ser pastoreado por um moleque. Eu não aceito. Aí, meu irmão, quando Deus quer, filho, não tem acordo. Muitas pessoas saíram da igreja, a gente sabe disso. E eu ouvi isso, não aceito ser pastoreado por um moleque. Naquele começo me doeu muito. E ainda mais começou a pandemia. Todo mundo se aprisionou em casa. Eu acabei de assumir, Samuel. Era o meu. Eu tinha feito 8 cultos naquele mês, 2020, e a igreja fechou. Eu assumi uma igreja onde eu estava sendo rejeitado por grande parte das pessoas. E não foi fácil. Mas aí Deus colocou algo no meu coração, né? Que se foi Ele que me trouxe, eu tenho que confiar mesmo nas dificuldades, eu tenho que aguentar. Deus não dá além do que a gente pode suportar. Então, se Deus me confiou, é porque Ele estava me dizendo, você é capaz. Você tem capacidade. E eu acreditei nessa palavra e eu confiei que eu sou capaz. Hoje não é prepotência da minha parte, talvez muito possam entender isso, mas eu tenho uma confiança muito grande, não em mim, mas neste Deus. É por isso que hoje eu não me abalo mais com crítica, com luta, com dificuldade, com pessoas que se levantam, porque aquele que me fez a promessa, que me confiou esta obra, é aquele que está cuidando de mim, da minha família, que está cuidando desta igreja. Então eu não olho mais para trás, eu não fico preocupado, eu não impeço as pessoas. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu vou sair da igreja. Meu filho, Deus te abençoe. É porque eu não quero, Samuel, que esteja do meu lado quem não quer estar. Às vezes a gente fica insistindo para pessoas ficarem e elas não querem ficar. E essas pessoas que ficam, quando ela não tem a vontade de ficar, ela vai ser maldição na vida da igreja, do pastor e na vida da própria família, porque as coisas não vão acontecer. Porque esse perfil de pessoa, ela vai se tornar o maior crítico da obra, o maior opositor da obra. O diabo vai usar a vida dessa pessoa contra tudo, porque você vai pregar, não vai concordar com a sua pregação. Você vai implantar um projeto, não vai concordar com o projeto que você está ali colocando. Não interessa se foi Deus ou não que fez, eu não concordo. Então ela vai virar uma opositora, vai estar dentro da igreja, mas falando mal da própria igreja. Então ela não vai ser bênção, ela não vai ser pastoreada, não vai ser disciplinada, não vai ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Então é melhor que esses saiam. Que Deus abençoe, que encontre um lugar onde vai conseguir se firmar. Eu prefiro que vá para uma igreja do que ver no mundo. Às vezes tem pessoa que é ao contrário. Então eu dou graças a Deus hoje de cada membro que saiu e que hoje está dentro de um ministério, sendo abençoado por Deus. E eu não fico focando nisso, eu não foco nas pessoas que saem, porque Deus colocou no meu coração. E é uma coisa que eu oro todos os dias para que Deus coloque no coração de cada pastor. Gente, vamos pescar peixe que está fora do aquário. Vamos pescar peixe que está nadando nesse marzão aí, que está perdido, precisando de alimento. Às vezes tem pastor lutando para tirar membro de outras igrejas. Você falando mal do outro pastor, criticando a outra igreja. Gente, todos nós temos o direito de não concordar com a doutrina, o posicionamento de quaisquer igreja que for. Mas nós não temos o direito de falar mal, de prejudicar, ser um opositor da obra que Deus levantou. Então, muitas das vezes é o que acontece. Não, nós temos aqui na cidade de Juquitiba, Samuel, um novo índice que aconteceu, tem aproximadamente de 34 mil a 35 mil habitantes na região de Juquitiba. Só aqui no Barnabés
eu acredito que deva ter de 8 a 10 mil pessoas. Mas dentro das igrejas, se a gente pegar agora, fazemos o mapeamento das igrejas, Samuel, nós não temos 3 mil pessoas dentro de igrejas. Difícil. Então isso significa que tem mais de 30 mil pessoas para ser ganha. Por que eu vou ficar me esforçando para tirar membro da igreja de outras pessoas? Vamos ganhar almas. Vamos atrás das pessoas que não estão dentro das igrejas, que estão perdidas, estão precisando de salvação. Então esse é o nosso foco hoje. Não estou dizendo, Samuel, que a gente não recebe. Eu recebo, mas eu sempre falo assim, filho, faz o seguinte, não fala para mim que você está vindo para a igreja. Cultua assim com a gente, fica aqui conosco o tempo necessário, mas o dia que você se fortalecer, que você estiver bem, então você toma uma decisão do que você vai fazer. Se realmente você vai ficar aqui, então que você fique para ser bênção nas nossas vidas, para ser bênção nesse ministério. Mas se for para você voltar para a sua igreja, então volta, mas volta para ser bênção. Então é isso que a gente tem que fazer. Esse é o posicionamento, né, pastor? Esse é o posicionamento. A pessoa tem que entender qual é o chamado, qual é o propósito dela e o que ela quer. O que ela quer. Então, graças a Deus, hoje, Samuel, a gente está com esse trabalho, né? Hoje nós estamos, igual eu falei, já fizemos 2 anos, estamos aqui pastoreando, a glória de Deus. O começo foi muito difícil, tinha cultos que a gente tinha 8 pessoas. Eu olhava assim, eu falava assim, Senhor, querendo ou não, o lado humano às vezes aparece, a gente fala, Senhor, tem certeza que, Senhor, tem certeza, às vezes que a gente fala até às vezes assim, que eu sou a pessoa certa para estar aqui. Já falei para Deus, será que eu sou a pessoa certa, Senhor? Tem tantas pessoas mais capacitadas do que eu, mais preparadas do que eu. Tem certeza que eu sou a melhor escolha para estar aqui? Porque naquele momento a gente olha, a gente não vê a probabilidade. E hoje, para a gente estar vivendo, graças a Deus, o que estamos vivendo, você acompanhou, esteve conosco neste domingo. Graças a Deus e também a seriedade do trabalho, a igreja está crescendo, as coisas estão acontecendo. E o que mais me deixou feliz, eu olhei e falei assim, Senhor, eu não vou reclamar porque pelo menos eu tenho os meus 12. O Senhor começou com 12. Aí eu olhei e aí eu vi essas pessoas do meu lado, que hoje são os líderes que estão trabalhando comigo. O missionário Marcos é um desses líderes que é uma grande coluna. Hoje eu tenho ali, né, eu vou falar da liderança hoje que está assim, com as maiores responsabilidades, que estão ao meu lado, que me ajudam em tudo que eu preciso. Eu não conseguiria chegar aonde eu cheguei sem essas pessoas, que é cada líder que Deus tem levantado. É a nossa pastora Adriana, é o nosso missionário Marcos, missionário Marcelo, olha só, pastor Jurandir, a missionária Creonice, que é a nossa líder de diaconato, junto com o pastor Jurandir, pastor Andrews, juntamente com cada levita. Olha só, é um conjunto, é um corpo. É a cada líder que está ali, meus líderes de homens hoje, nosso diácono Anderson, juntamente com o diácono Rony, que está fazendo uma diferença no departamento de homens. Sabe, é a cada um deles que são importantíssimos ali na construção desse trabalho. Né? Eu agradeço a Deus por cada um deles estar ao meu lado. Né? E assim, não desmerecendo os demais, mas a gente precisa dessas pessoas que são os braços direitos, né? E ajudar a trazer esses também para o meu lado. Então, o meu perfil de pastorear, Samuel, é assim, eu quero que você me conheça. Então eu não tenho pessoas prediletas na igreja, eu deixo todos se aproximarem de mim, vão à minha casa, se assentam à mesa comigo, come da comida que eu vou comer, sabe? Eu levo cada um, não tenho pessoas que falam, isso aqui não entra na minha casa. Para muitos fala assim, não pastor, o senhor está errado, o senhor não pode fazer isso. Eu não sou melhor do que Jesus. Jesus, ele aproximou as pessoas dele. Jesus, ele trouxe as pessoas para perto dele. Então eu quero que cada filho espiritual esteja do meu lado, me conhecendo. Eu sei que eu vou ser traído às vezes. Eu sei que alguém vai rejeitar a minha liderança. Mas não tem problema. Faz parte da vida de um pastor, da vida de um líder, ser decepcionado, ser traído e continuar confiando. E continuar acreditando nas pessoas. Porque às vezes hoje eu vejo muitos pastores em Samuel machucados.
porque foi traído por quem ele menos esperava. E aí às vezes se fecha o coração para confiar em outras pessoas. Aí que é uma dura e dolorosa processo para a vida dele, né? Então, e não só para ele, né? Para os outros irmãos também, né? Porque enquanto ele não se sentir confiante, ele não vai passar confiança. Não vai. Então o que acontece hoje? Se acostuma. Se acostuma a passar por isso. Eu aprendi, graças a Deus eu aprendi. Hoje eu posso falar para você, eu amadureci como um cristão e como um líder. Aprender a ser passado para trás faz parte do processo. Vai ter pessoas que vai te usar para se levantar e depois vai te deixar. Vai se aproveitar da sua influência para depois te abandonar. Mas faz parte, eu tenho que correr esse risco. Porque se eu não correr esse risco, eu não vou saber quem está do meu lado. E eu não vou conseguir ter as pessoas que de fato hoje estão do meu lado. Verdade. É um preço. Para conhecer o verdadeiro, às vezes tem que conhecer o falso. Não tem jeito. Então eu estou disposto a passar por esse processo. Não vai ser a primeira vez, não vai ser a última. Sempre vai acontecer. Mas graças a Deus hoje eu tenho a cada um dessas pessoas. Eu peço perdão àqueles que eu não falei o nome, mas são muitas pessoas. Se eu falar que eu tenho hoje, graças a Deus a gente tem para mais de 24, 25 diáconos. No departamento missionário nós temos hoje aproximadamente 25 pessoas que compõem o departamento. Então cada departamento tem as suas pessoas que estão ali trabalhando. Não tem como a gente falar de todos, mas saibam que todos são importantíssimos para mim. Eu os amo muito, viu? Mora no coração, né, pastor? Mora no coração e não paga aluguel. Mas é isso aí, meus amados irmãos. E o pastor gostaria de deixar algum recado aqui? Sim, claro. Hoje, né, dia 23 de março, a gente está dando início a uma campanha muito forte, poderosa, 7 mergulhos de Naamã, onde a gente vai orar, buscar Deus, simbolizando na vida de cada pessoa a transformação. Cada um de nós temos um porém na nossa vida que precisa ser transformado por Deus. Né? Eu sou um pastor que eu sou assim, Samuel. Eu não vou falar para você que eu ensino as pessoas. Tem gente que não concorda com campanha, mas ensinar da forma correta. Quem faz da forma correta é algo que vai ser bênção nos ministérios. Uma campanha de forma correta tem resultado. É ensinado de forma correta. Por exemplo, vai fazer uma oração num copo com água. Por exemplo, alguém que está agora lá nos acompanhando através do Facebook, a gente fala, pega um copo com água, eu vou orar, Deus vai consagrar esse copo com água. Quando você beber, o poder de Deus vai ser derramado sobre a sua vida, você vai receber da cura. Não é a água que está curando, é o poder de Deus que está curando. Então a gente tem que aprender primeiro a ensinar as pessoas que não é o objeto, é Deus, é o poder de Deus. Mas tem pessoas às vezes que falam assim, não, a água curou. Não, a água não curou. A campanha não abençoa ninguém. É só um estímulo que a gente está usando para fortalecer a fé. Então a gente está usando nessa campanha 7 mergulhos de Naamã a vida do próprio Naamã, que era um soldado valoroso, homem valente, porém que escondia uma lepra que o envergonhava. E aí a Bíblia fala que ele se banhou nas águas e foi purificado daquele mal. Mas o que chama atenção é o porém. E Deus fala, Naamã, um homem valoroso, porém leproso. E tem muitas pessoas hoje que é assim. Tem uns poréns na vida. É um homem de sucesso, é um homem de valor. Porém, trai a mulher, trai a esposa. Porém, é fingido. Porém, é manipulador, é hipócrita. Porém. Então você vê que somos rotulados. E eu quero, através dessa corrente que se inicia hoje, ela vai começar hoje, dia 16. Ela vai ser quarta-feira, sexta-feira, depois quarta, sexta. Vai ser 3 semanas, né, tendo os cultos a quarta e a sexta-feira, das 8 às 20 horas. E no último dia dessa corrente, nós vamos finalizar ela num domingo. Então vai ser num domingo. Então vai ser 3 semanas, onde nós vamos estar aí em consagração, em jejum, em oração, para que Deus venha tirar os poréns da vida destas pessoas, trazer uma transformação de verdade.
Né? Por exemplo, o senhor esteve aqui com o missionário Marcos, o missionário Marcelo. E eles contaram o testemunho deles, e eu uso eles muito como exemplo na nossa igreja, pelo testemunho de vida que eles tiveram, né? Principalmente o missionário Marcos. Hoje, quem olha para o nosso irmão Marcos Aurélio, nosso missionário, não fala que ele foi o que ele foi. Por quê? Esse é o processo da transformação de Deus na vida de um homem. É apagar o passado e construir um novo futuro. E Deus fala, né? O teu passado eu não lembro mais. Faço nova todas as coisas. E muitos irmãos, quando vai à igreja, pastor, eles não entendem isso. Ah, mas eu era isso. Ah, mas eu era aquilo. Ah, meu irmão, se Deus, que é Deus, te esqueceu o teu passado, por que você vai lembrar? Exato. Então hoje Deus quer transformar. Eu não me orgulho. A gente tem o nosso testemunho, você tem o seu, eu tenho o meu, o missionário Marcos, Marcelo, enfim, todos temos nosso testemunho. Mas o mais importante hoje não é o que você foi, é o que Deus fez na sua vida. Então é o processo da transformação. É alguém olhar para você e falar assim: não, Samuel, você não fazia isso. Não, eu fazia. Não, você, olha para você, Samuel, você não tem como, você não tem cara de fazer isso. É a transformação. Então quando Deus transforma, você vê que a aparência muda, a gente fica mais bonito. Olha só. Muda, olha pensamento, projetos, planos, né, pastor? Então é tudo diferenciado. Samuel, eu olho hoje para algumas fotos minhas antigas, eu falo assim: Jesus, era eu aquilo? Aí eu olho para hoje, olho para o que está vivendo, eu falo: rapaz, esse Deus transforma. É só o início, É isso, né? Eu quero agradecer de coração, né, por estar aqui, por essa oportunidade. Nós também temos esse projeto, já é lá de trás, mas não tivemos ainda a possibilidade de estar começando, mas creio que nós vamos começar, que eu quero começar esse trabalho também, né, de cultos online, de cultos, é um meio também de evangelismo, mas queremos contar com vocês, como vocês também podem contar conosco, sempre, os pastores da igreja, estamos juntos, né, sempre respeitando, ajudando, e quem tem a crescer é o reino de Deus. Né? Nós da igreja da Quadrangular, nós não somos, Samuel, às vezes a gente somos taxados de uma igreja de porta larga. Nós não somos uma igreja de porta larga, nós pregamos a verdade da palavra, porém as pessoas têm que decidir se elas querem mudar ou não. Elas têm que decidir se elas querem transformação. Esse é o primeiro passo. Então os nossos obreiros, você vê, graças a Deus, dão bons testemunhos, né? São pessoas de valor, são desses que eu cobro a transformação, a diferença. E os outros eu ensino. Então, os discípulos a gente pega pesado ali, é assim. E aqueles que estão se aproximando, que ainda são seguidores, né? Entre aspas, é aqueles que a gente está ensinando para que eles se tornem um dia discípulos. Então, quando eles se tornarem discípulos, eles vão ver a responsabilidade. Vai ter mudança. Aí vem a cobrança. Porque quanto mais você é cobrado, mais você é dado também pela obra, né? Verdade. Você é cobrado também pela obra. É que nem eu friso muito nisso aí. Eu falo até para os irmãos: irmãos, não é porque eu tô aqui assim, é uma responsabilidade, eu não vou deixar minha responsabilidade de lado. Não, eu também sou cobrado. O pastor pega: ô meu irmão, vem aqui. O pastor Samuel Sabino, de lá do setorial, ele também pega, e eu entendo, porque é que nem você falou, foi um longo processo, não foi brincadeira. Na hora que você entendeu, falou: não, é esse o chamado, eu vou. E Deus preparou até uma pessoa: opa, vou te ajudar aí, peraí, colocar uma esposa do seu lado, e é onde começa, né, pastor? Perfeito. Onde vai indo. Então, os jovens de hoje em dia que estão nos assistindo aí, ó. Eu posso deixar, Samuel, a gente está terminando já nesse um minutinho que tem 2 ali. Não, só algo importante que Deus colocou no meu coração, que eu vim inclusive até imaginando, né? Deus vai me levando para um outro lugar, que está registrado lá no livro de 1 Reis 18, 44, 41, né, 41, 44 em diante, diz assim, que Deus ele pede para Elias, depois de uma grande seca que estava, no capítulo 17, Elias havia profetizado que não iria chover mais sobre Israel. E no capítulo 18, Elias vai voltar outra vez a profetizar para que volte a chover em Israel.
capítulo 18, versículo 40, 41 a seguir, fala que Elias vai falar com um de seus moços para subir no alto do monte, porque eis que Deus haveria de mandar uma grande chuva sobre Israel. E a Bíblia fala que esse menino, esse moço, né, tudo indica que é o profeta, o Obadias, né, que era o servo naquela época, ele pegou e subiu ao alto do monte a primeira vez e não viu nada. E ele subiu a segunda vez, não viu nada. A Bíblia fala que por 7 vezes esse rapaz subiu e ele não havia visto nada. Na última vez que ele sobe, a Bíblia fala que ele volta para Elias e fala assim: Elias, apareceu. Você falou que havia uma grande chuva, mas até apareceu, mas é uma nuvem bem pequenininha. Ela tem o tamanho da mão de um homem. Elias falou assim: então volta, corre para Acabe e o avisa que está vindo uma grande tempestade. E o que me chama a atenção nisso tudo é 2 pontos só que eu queria deixar de ensinamento a cada ouvinte que está. É que Elias, no capítulo 17, ele só usa uma palavra para fazer parar de chover. Só que Elias não se atentou que quando a chuva parasse, ele também iria sofrer os danos que causaria a seca, porque ele também dependia daquela água. Mas o que nos alegra é a misericórdia de Deus, em Deus ter respondido a oração de Elias e ter o sustentado. Por que Deus sustentou o profeta? Olha só que coisa extraordinária. Primeiro, Elias comprou naquele momento a briga de Deus. Não foi Deus que mandou Elias profetizar para parar de chover. Mas como Elias que comprou a briga de Deus de um povo que estava profanando o seu altar, Deus falou: olha, ele profetizou, não pensou nas consequências, que ele também ia precisar beber água. Mas como ele profetizou comprando a minha briga, eu vou honrar esse camarada. Foi aí que Deus preparou um grande ribeiro só para Elias beber da água. Deus honrou a palavra de Elias. Parou de chover, mas Elias também iria desfrutar do quê? Da seca. Mas Deus foi tão misericordioso por causa da atitude de Elias, Deus o honrou, preparando água para ele beber. Mas o que eu estou dizendo? Às vezes a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente pede. Graças a Deus que Elias era um homem de Deus e ele estava comprando a briga de Deus. Então, às vezes tem os seus malefícios, mas também tem os seus benefícios, né? A gente profetiza, às vezes vive coisas que a gente não queria viver, mas a gente que abriu a boca para declarar. Mas como nesse caso de Elias, ele estava comprando a briga de Deus, ele falou: Elias, eu vou te honrar por causa disso. Mas toma cuidado com o que você pede. Toma cuidado com o que você fala. Por que eu digo isso, Samuel? No capítulo 18, Elias teve que orar por 7 vezes para voltar a chover. Então, não foi fácil. Então o que eu aprendo com isso? É que às vezes para trazer destruição, eu só preciso de uma palavra. Eu só preciso fazer um pedido errado. Eu só preciso falar alguma coisa errada. E às vezes a gente não pensa nas consequências daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente fala. Mas para restaurar, para levantar aquilo que com uma palavra destruiu, não é fácil. Às vezes é uma vida. Para restaurar uma reputação, para restaurar um nome, para restaurar uma família, às vezes é uma vida. Mas qual é a palavra que eu quero deixar para essa pessoa que está nos ouvindo? Talvez ela está vivendo coisas que ela mesma provocou por conta de situações, às vezes daquilo que falou. Mas se coloca na presença de Deus. Vai ser fácil se levantar? Não. Se for preciso, que nem Elias, ore 1, 2, 3, 4, 5, 7 vezes. Vai aparecer um sinal. Às vezes o sinal é pequeno. É do tamanho da nuvem. A nuvem é do tamanho da mão de um homem. Só que o que importa, Samuel, não é o tamanho do sinal. O que importa é quem é que está mandando o sinal. Verdade. Então, naquele momento, talvez o menino falou para Elias: Elias, é uma nuvem pequenininha, como é que vai vir uma tempestade? Elias falou: não, meu filho, é que você não conhece quem está mandando a nuvem pequena. Nos mínimos detalhes. Exatamente. Então, a nuvem pequena podia ser pequena aos olhares do homem, mas o Deus que fez a nuvem,
é alguém grande, extraordinário. Então não é o tamanho daquilo que você está vendo, mas é quem está proporcionando aquilo que você está vendo. Israel viveu uma das maiores tempestades, choveu como nunca havia chovido, através de uma pequena nuvem que Deus havia mandado. Então a palavra que eu deixo ao coração dessas pessoas é: ainda que o sinal seja pequeno, o que importa é quem está mandando o sinal. É verdade. Se é Deus que está mandando o sinal sobre a sua vida, se prepara, porque vai vir uma grande tempestade de bênção sobre a sua vida. Ainda que seja necessário você orar 1, 2, 3, 4, 5, vale a pena. Seja 1 ano, 2 anos, continua orando. O sinal vai vir, a transformação vai chegar. Amém? Samuel, essa mensagem eu quero deixar no coração de todos. Muito obrigado. Deus abençoe. Não passando um pouquinho do que a gente está falando, deixa o endereço. Claro, Samuel. A nossa igreja ela fica localizada na rua João Godinho Soares, número 397. É fácil de encontrar, é aqui na frente da Padaria Feitosa, ponto final de ônibus. Nossos cultos são a quarta e às sextas-feiras às 20 horas e aos domingos às 19 horas. Aleluias. Aí, meus amados irmãos, o endereço onde vocês podem encontrar o pastor Silvio ali, toda a sua equipe. E nós aqui estamos na rua... Eu ainda não gravei muito essa rua aqui. Aqui, se eu não me engano, acho que aqui é Antônio Soares Godinho. Francisco Soares Godinho, número 50, Assembleia de Deus, Ministério dos Santos, bairro do Distrito dos Barnabés. Aqui o pastor local Eliabe Cordeiro. Quero mandar um abração para ele agora nesse exato momento. Deve estar em horário de almoço. Aí ele vai ver lá online, lá ele já está recebendo um abração lá. E temos a nossa igreja também, a Serra do Cafezal ali, ó. A rua número 2, número 120, Assembleia de Deus, Ministério dos Santos ali, com o pastor setorial Samuel Sabino. Ele também vai estar fazendo um projeto lá esse sábado, se eu não me engano, ou é sexta, vai estar um projeto lá de varões, ou homens fortes. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs estão convidados também. E desde já, pastor, se eu puder fazer uma oração. Claro, com certeza. Com certeza. Então, convido que todos que estão nos acompanhando inclinem a cabeça, fechem os olhos. Meu Pai, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós entramos uma vez mais em Tua presença. E que esse dia de hoje seja um dia abençoado em nossas vidas. Que através deste momento nós podemos ter a oportunidade de falar um pouco mais acerca da Tua Palavra. Aqueles que estão nos ouvindo através dessa programação, eu não sei como está a casa, não sei como está a família, como está a vida desta pessoa, mas eu quero pedir a Ti, ó Deus, que traga um direcionamento, traga uma resposta, abra os olhos que estão fechados, traga luz, Senhor, entendimento destas pessoas, para que elas consigam enxergar aquilo que o Senhor deseja fazer, não só na vida em particular, mas na família, aonde essa pessoa estiver, que ela venha experimentar, viver a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. O Seu sobrenatural se revela. Eu profetizo que esta casa, Senhor, esta família que está nos acompanhando, dentro da casa dela, verdadeiramente ela vai poder dizer: minha casa, meu céu. Que a casa desta pessoa seja um pedaço do céu, ó Pai, aonde a Tua presença habita, aonde os Teus anjos descem, aonde a glória se revela, aonde os milagres acontecem, aonde o sobrenatural, Senhor, é revelado. Que esta casa, esta família, que esse ministério, eu oro pela vida do pastor Eliabe, pastor desta igreja, por cada pastor, cada obreiro, que esta igreja venha prosperar cada dia mais, crescer, muitas almas venham a ser ganhas neste lugar, que não haja limite para o crescimento desta igreja, Pai, e para a vida de cada pessoa que aqui está, que eles venham viver do Teu sobrenatural. Eu abençoo a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus.
Eu tô aqui? Incluir?